Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Vamos para a palavra. Eu estou com uma mensagem para você. E eu quero que você preste bastante atenção. Você tenha um entendimento. Jó fez uma declaração, irmãos, que eu não sei se nós temos a condição de fazer a declaração que ele fez. Ele estava numa situação difícil, você sabe, pelas coisas que Jó passou. Ele estava numa situação difícil. E ele vem e ele declara: eu nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. E quando a pessoa ouve uma declaração como essa, ela pode até falar assim: mas eu também nunca cometi o pecado de abandonar Deus, eu nunca deixei de vir à igreja, eu nunca deixei de fazer jejum, eu nunca deixei de orar. Irmãos, tem pessoas que apesar de tudo isso, elas abandonaram a Deus. Como abandonou Deus, pastor? Abandonou a verdade. Ela abandonou a verdade. Depois você pega lá também que Jó faz essa declaração. Salmo 18, 21. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Irmão, tem pessoas que abandonou a Deus. Você vê que ela passa uma semana inteira, ela não percebeu. É igual o pai que está dentro de casa, mas ele abandonou o filho dele, ele nem percebeu que ele abandonou o filho. Mas como abandonou? Ele não conhece o filho dele. Ele não para conversar com o filho. Ele não brinca com o filho. Ele não participa da criação do filho. Ele acha que ele trabalhando e trazendo o alimento cotidiano é o que basta. Ele nem percebeu, mas ele abandonou o filho. Tem marido que abandonou a esposa. Só se encontra com a esposa no momento do contato conjugal. Mas não tem um diálogo, não são amigos, não conversam, não há intimidade. Não há intimidade. Tem esposa que abandonou o marido. E aí vai, tem filho que abandonou o pai. Abandonou o pai, ele mora na mesma cidade. Às vezes mora no mesmo bairro. Aparece para ver o pai uma vez cada 15 dias, uma vez no mês, e olha lá, e aquela coisa rápida. Ou seja, ele não tem um relacionamento. Tem pessoas que elas não têm um relacionamento com Deus. E é sobre isso que eu estou falando. Ela abandonou a Deus e nem percebeu. O relacionamento que ela tem com Deus é um relacionamento religioso. Ela não tem um relacionamento diário com Deus, de todos os dias orar, de todos os dias ler as Escrituras, de todos os dias estar, cada decisão que vai tomar, falar com Deus antes, perguntar para Ele o que Ele diz, o que a palavra dEle diz. Espírito Santo, o que a palavra de Deus fala em relação a esse assunto? Me lembra, Espírito Santo, porque eu não quero tomar uma decisão que não esteja de acordo com o que diz a palavra, só que não faz. Toma decisões sem falar com Deus. A Bíblia fala sobre isso, que nós somos, eu poderia dizer assim, dessa maneira, absurdamente, a palavra melhor para usar, irmãos, altivos, desrespeitosos, arrogantes. Por quê, pastor? Decidimos, sem falar com Deus. Amanhã vamos para tal lugar. Tal hora vamos para fazer isso. Tal hora vamos fazer aquilo. A Bíblia diz que nós deveríamos, no mínimo, dizer: se Deus quiser, iremos fazer isso, iremos fazer aquilo, ou iremos fazer aquilo outro. Mas nós somos tão arrogantes, a palavra melhor para ser usada é essa, nós somos tão arrogantes que decidimos o amanhã aos nossos olhos, sem falar com Deus. Irmão, tem uma parábola que mostra isso que eu estou falando para você. Um homem, a Bíblia diz que ele fez uma plantação. E a colheita foi algo assim extraordinário. E ele pensou, ele falou: agora eu vou fazer o quê? O que eu faço? Falou: sei.
eu vou destruir os celeiros velhos e vou construir novos celeiros e vou estocar e vou desfrutar. E a Bíblia diz que ele destruiu os celeiros velhos, construiu os novos. Aí ele olhou e falou: rapaz, em outras palavras, estou tranquilo pro resto da vida. A Bíblia diz que Deus olhou para ele e falou: louco, hoje pediram a tua alma. Por quê, pastor? O senhor está falando isso? Você não sabe do amanhã. Nós não sabemos do amanhã. Mas por que tomamos decisões como essas? Porque nós abandonamos a Deus. Apesar de estarmos vindo à casa dele, tem gente que aparece cada 15 dias, tem gente que aparece uma vez no mês, tem gente que aparece uma vez por semana e acha que está tendo um relacionamento com Deus, mas não está. Abandonou Deus sem perceber. Acha que ela não está mentindo, ela não está prostituindo, está dando dízimo, está dando oferta. Isso tem pessoas que tem mês que não dá ainda. Tem mês que não dá ainda, tem mês que passa sem entregar o dízimo ainda para Deus, sem devolver, que nem dele é, nem dela é. Mas só que acha que está tudo bem, que pode fazer o que quiser, que está tudo certo, que Deus está aprovando, que Deus concorda. Mas, na verdade, a pessoa, ela abandonou a Deus e nem percebeu que abandonou a Deus. Ela abandonou a palavra. Porque abandonar Deus, irmão, é abandonar a palavra. Abandonar a palavra. Eu estava conversando com, acho que foi sexta-feira, há mais de 30 anos, o Senhor Deus, ele me deu uma ordem. Há mais de 30 anos, Deus me deu essa ordem. Eu me lembro que eu queria pregar o Evangelho. Quando Deus me chamou, eu falei: Deus, eu quero. Só que o seguinte, todo início ele é muito difícil. Em tudo na vida. Por isso que a Bíblia diz que o final é melhor que o começo. Por quê? Porque o começo é difícil. O começo de um relacionamento, o começo de um negócio, o começo da realização de um sonho, o começo de construção de uma casa, o começo é sempre muito difícil. E tudo. E estava muito complicado para mim. Né? Ainda mais a situação que eu estava. Eu larguei o trabalho para vir trabalhar na igreja sem ganhar nada. Vivendo de favor de alguém levando 1 litro de leite, alguém dando um saco de arroz, alguém dando 1 litro de óleo, alguém dando uma fralda para levar para casa. Início muito difícil. E eu clamei a Deus por uma definição da situação. E por incrível que pareça, tamanha arrogância nossa, como eu tenho a falar para você, como eu comecei a falar para você, eu dei um prazo para Deus. Quando eu penso, eu falo: meu Deus, como é estúpido, eu era estúpido, nem percebia tamanha estupidez. E dei um prazo para Deus. Tem que ser até tal dia, senão largo tudo. E Deus misericordioso respondeu a minha oração. Só que quando Deus respondeu a minha oração, eu falei: meu Deus, e agora? O que eu faço? Porque eu não sei pregar. Como é que eu vou ajudar as pessoas? Eu não entendo nada de Bíblia. Eu tinha 18, 19 anos. Eu não entendo nada de Bíblia. O que eu vou fazer? O Espírito Santo veio conversar comigo. E o Espírito Santo falou para mim: esforça-te. Tenha muito bom ânimo. E eu te ajudarei. Ele estava falando para mim: se você se esforçar e for uma pessoa animada, mas muito animada. Por quê? Porque o trabalho é difícil. O trabalho é complicado. Eu vou estar com você. E o trabalho é difícil, pastor? O ser humano é difícil. Você dá vida para uma pessoa. Você ora por ela. Você jejua por ela. Você chora por ela. Você combate demônio por ela. Ela vira as costas para você. Ela te abandona. Ela fala mal de você. Eu me lembro do primeiro trabalho. Fui numa cidade chamada Palestina, no interior de São Paulo. Pensa num lugar que você se dedicou. Dei a vida. Chorei, clamei, lutei, briguei. Teve situação de eu orar, caí 30, 40 pessoas manifestadas com demônio, numa reunião que tinha 50 pessoas. Briguei por aquele povo. Quando eu saí, mas falaram tão mal de mim. Eu chorei, fui para o quarto, chorei,
Jesus falou para mim assim: pode parar. Eu, por quê? Ele falou: porque vai ser assim a vida toda. O mesmo povo que falou Hosana, falou crucifica. O trabalho é assim, é desse jeito. Eu, sim, senhor. E aí, pastor? Não chorei mais. Não significa que não doeu. Não significa que eu não senti dor, mas não chorei mais. E desde então eu tenho visto, às vezes uma facada aqui, uma facada ali, às vezes um golpe aqui. E aí, pastor? Respiro fundo e continuo lutando. Por quê? Ele falou: esforça-te, tenha muito bom ânimo, e eu te ajudarei. E eu baseei então o meu ministério no esforço, jejum, oração, leitura bíblica, envolvimento com Deus. Por quê, pastor? Estou obedecendo o que ele falou comigo há mais de 30 anos. Não abandonei, meu Deus. Não significa que na minha carreira eu não cometi falhas, não cometi erros, não cometi pecados, que é mentira. Claro que sim. Mas estou aqui de pé. E quando Deus olha, Ele não vê nenhuma falha, nenhum pecado, nenhum erro. Por quê, pastor? Porque não teve um que eu não confessei a Ele. Há um poder grande na confissão. Você está compreendendo, sim ou não? Irmão, desperta. Josué 1,9, ó. Lembra da minha ordem. Irmão, por que ele fala lembra? Porque tem gente que esquece a ordem que ele deu, né? Você começou e parou. Parou por quê? Lembra do que ele falou. Lembra da ordem que foi dada. Lembra que ele mostrou para você que você tinha que fazer. Não pode se esquecer. Lembra da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Nem tenha medo. Porque eu, o Senhor, sou o Deus. Sou o seu Deus. Estarei com você em qualquer lugar para onde você. Lê comigo de novo. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Quando Deus faz uma promessa, essa promessa se torna um direito. Alguém me perguntou ontem: pastor, o que é colocar Deus à prova? E eu expliquei que colocar Deus à prova é você reivindicar algo que Ele falou que ia fazer e Ele tem que fazer. Eu falei: mas só que você não precisa colocar Deus à prova. Por quê? Porque a palavra dele não falha. Ele não falha. Se você fizer a tua parte, a dele é garantido. Você não vai ter que cobrar nada dele. Você não vai ter que reivindicar nada dele. Se aquilo que ele falou não está acontecendo na sua vida porque você não está fazendo a tua parte para que ele possa fazer a dele. Então, por isso que por mais de 30 anos eu tenho procurado fazer aquilo que ele me mandou fazer. E procurar não cometer o pecado de abandonar o meu Deus, ou seja, de abandonar a palavra que ele me deu. Muitas pessoas já abandonaram a palavra, a orientação que Deus deu há muito tempo. Elas até começaram, até iniciaram, mas não deram continuidade. Não permaneceram fazendo aquilo que Deus falou que ela deveria fazer. Você está aqui hoje, irmão. Você lembra quando você começou? Você lembra? Você tem a mesma dedicação que você tinha quando você começou? Em estar na casa do Pai? Em orar a Ele? Em buscar o conhecimento nas Escrituras? Hoje, tem gente que quando o pastor está pregando, está dormindo no culto. Mas a pessoa não está dormindo, não é porque ela veio aqui para dormir, não. É que o espírito dela está tão fraco, a carne dela está tão forte, que a carne dela fala não, com uma colaboração de Satanás. Não vai ouvir. Por quê? Porque a fé vem por ouvir. Não vai. Aí, pastor, acorda. Esses dias, uma pessoa veio falar comigo. Eu falei para essa pessoa, vem aqui 7 sexta-feira e 7 domingo. Que Deus vai mudar a tua vida. Olhou para mim assim: se não mudar, eu não venho mais. Caiu com o demônio. Aqui. Domingo passado, ou o outro. Mas o diabo não quer que a pessoa ouça. A carne dela não quer. Pastor, o senhor está falando que eu estou com demônio?
Eu estou falando que você abandonou a Deus e nem percebeu que abandonou. Você abandonou a palavra. Porque abandonar a Deus é isso. É abandonar a palavra. Qualquer item, qualquer orientação, qualquer entendimento que Deus me deu e eu deixei, eu abandonei. Eu abandonei. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Irmãos, eu mandei uma mensagem hoje de manhã para você. Você viu? Então vamos ler ela comigo. Algumas pessoas, elas nem perceberam, mas o modo que elas passaram a viver, elas se tornaram inimigas da verdade. É aquilo que eu tenho falado, a pessoa arruma um jeito de viver que aos olhos dela é correto. Aí que está, mas é só correto aos olhos dela. E se chega alguém mostrando a verdade, ela não gosta daquela pessoa, não. Esses dias eu conversei com uma senhora, eu falei, a senhora nem gostou de mim quando a senhora me viu? Ela falou, Mas por quê? Porque eu falei aquilo que ela não gostaria de ouvir. Porque tem gente que está acostumada a ouvir aquilo que gosta, aquilo que quer. Eu conversava com um amigo meu, e eu falava para ele, eu falei, o problema maior, quando eu cheguei no Tatuapé, eu falei, não é um povo maravilhoso. Eu falei, é que as pessoas, elas não estavam acostumadas a ter pastor. Elas estavam acostumadas a ter um amigo, mas um pastor não. Então, quando chega um pastor, elas assustaram. Por quê? Porque um pastor é uma coisa, um amigo é outra. Eu não sei se você se lembra quando eu cheguei, eu falei, se você souber, você vai ter dois, um pastor e um amigo. Se você não souber, você vai ter no máximo um pastor. É melhor. Eu falei, eu prefiro ser seu pastor do que ser seu amigo. Por quê, pastor? Porque o importante é que eu seja seu pastor. Se der para conciliar e ser seu amigo também, é ótimo. Por quê? Porque nós pastores normalmente somos sozinhos. Vivemos sozinhos. É uma vida solitária. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, se puder ser amigo também, é bom para o pastor. Mas o mais importante é ser seu pastor. Então, as pessoas não estão acostumadas a ter pastor. E chegar alguém e falar, não, irmã, não, você tem que vir. Não está acostumada. Não está acostumada. Não está acostumado. Tira daí. Não pode pôr o pé na cadeira. Não está acostumado. Ô, irmã, pode conversar na reunião, não. Não está acostumado. Não pode roubar a Deus, e você tem que entregar o dízimo, hein? Não está acostumado. Não está acostumado. Nós temos que abrir os olhos. Aí o que acontece? A gente cria uma maneira de viver que a gente acaba se tornando inimigo da verdade. E aí que é o problema. Lembra que eu falei? Você nunca vai ter problema comigo. E não vai. Se você tiver problema, você vai ter com a palavra. Comigo, não. Não vai. Preste atenção nisso. E disse isto muitas vezes, não é a primeira vez. E agora, repito. Preste atenção. Chorando. Por quê? Irmão, às vezes me dói. Me dói no coração, às vezes. Eu vejo que a pessoa ela vai ser destruída, irmão. E dói. Mas por quê? Porque ela não quer te ouvir. Não adianta, ela decidiu que é aquele jeito e acabou. E você não pode obrigá-la a entender. Ela não quer entender. Então, às vezes, dói. Você sabe que a pessoa está caminhando para a morte. A Bíblia diz que a prostituta caminha para o inferno sem saber. Irmão, a pessoa sabendo ou não sabendo, ela está caminhando para o inferno. Ela não está sabendo, mas está caminhando para o inferno. E se você for falar com ela, não é assim não. Eu tenho a minha vida. Eu tenho meus compromissos. Eu tenho as minhas responsabilidades. Não é desse jeito aí não que o pastor pensa também não. Não é assim não. Só que não é eu que penso. É a palavra que diz. Compreende o que eu estou falando? Não é eu que penso, é a palavra que diz. Já disse isso muitas vezes. E agora, repito, chorando. Existem muitos, irmão, não é pouco. São muitos. Que pela sua maneira de viver, se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Ou seja, se tornaram inimigos da verdade. A maneira dela de viver.
É o jeito que ela vive. Diz que é crente, diz que é de Jesus, mas vira e mexe, você vê falar um palavrão da boca dela. Um palavrão da boca dele. Diz que é crente, diz que é de Jesus, mas vira e mexe, você sabe que a pessoa está metida em fofoquinha, em conversinha. Ela diz que é de Jesus, mas vira e mexe, ela rouba a Deus no dízimo, ela rouba a Deus na oferta. Ela diz que é de Jesus, mas vira e mexe, está guardando mágoa, está guardando rancor, está guardando ressentimento. Como que uma mulher pode olhar para o marido dela e falar, olhar para o marido dela e falar, na minha cama você não dorme, se quiser vai dormir lá na sala? Como? Se a Bíblia diz que não pode ser assim. Se a Bíblia diz que a mulher ela não pode rejeitar o marido ele não pode rejeitar a mulher, como? 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 Mas a pessoa ela acha que é assim, que ela tem direito e acabou, que é o que ela pensa e pronto. Só que ela está se tornando inimiga da verdade. A maneira dela de viver, ela está se colocando nessa posição como inimiga da verdade. Irmão, eu não vou falar, hoje eu conversava com um casal, eu acho que só falaram falar cruz credo, né, para mim. Né? Porque eu falei, e aí? Como é que foi? Está feliz? Estou feliz. Está feliz? Está feliz. Falei, o começo é sempre assim. Aí aquele negócio de olhar e falou, oxe, cruz credo, né? Eu falei, mas o segredo é trabalhar juntos, para que quando passe 10, 15, 20, 30 anos, seja igual no começo. E como, pastor? Com a presença de Deus. Com a presença de Deus. Eu sou casado com a mesma mulher há mais de 30 anos. Com a mesma mulher. E eu olho para ela, vejo ela linda do dia que eu vi ela. Foi ela que me viu, na verdade, né? Eu tenho que falar para vocês, ela que me viu, ela que chegou, pediu para sair e tal, perguntou se queria namorar. Foi ela, né? Aí eu olhei assim e falei, vai. Sabe como é que é, né? Pode ver, tem uns irmãos aqui na igreja que eu olho, são bem apresentáveis, são bonitos que nem o pastor. A gente sabe que foi assim, não sabe, irmãos? Não é verdade? Então o que acontece? Poxa, para mim ela é a mesma menina linda que eu conheci quando tinha 14 anos de idade, eu tinha 17. Eu tinha 13 e eu tinha 17. Quando eu tinha 18, me casei com ela, ela tinha 14. Pastor. Eu sou uma exceção à regra, tá? A regra não é essa não, viu? A regra é casar adulta. A regra é casar adulto. Eu falo para meus filhos, não é porque deu certo para mim que dá certo para todo mundo, não. Eu falei com eles. Eu falei, eu dei um tiro no escuro e foi no alvo. Deu certo, mas a regra não é essa. Porque tem gente me assistindo aí. Fala lá, tá vendo, mãe? Tá vendo? Pastor lá casou, tinha 18 anos. A mulher dele tinha 14. Exceção à regra. Algo extraordinário. O ordinário não é esse. O ordinário é casar adulta, sabendo o que quer. O ordinário é casar adulto, sabendo o que quer. Está compreendendo? Sim ou não? É desse jeito que deve funcionar. Mas deu certo. Deu certo. Ela continua sendo a mesma para mim. Não mudou. Não mudou nada. Não mudou nada. E o amor? Mesma coisa. O amor não acaba. A Bíblia diz que, inclusive, ele aumenta. Ele aumenta. Ele aumenta. Para você ter uma ideia, eu amo tanto a minha esposa que um outro dia eu estava orando e aí eu comecei a meditar na palavra e comecei a ser levado por Deus na palavra e tal. Aí, de repente, eu chego a um momento que eu me deparo com uma verdade. Qual é a verdade, pastor? No céu não haverá casamento. Nós viveremos como os anjos vivem. Não casamos e nem daremos em casamento. Ou seja, eu não vou poder cuidar dela. Quando eu me deparei com isso, falei, meu Deus. Aí saí dali de onde eu estava orando, fui conversar com ela. Falei, você busca, você se entrega, você se dedica. Porque aqui eu posso cuidar de você. Você fechou os olhos, não posso mais. Eu fechei os olhos, não posso mais. O casamento se encerra com a morte. Para você ter uma ideia como eu amo, isso me preocupou. Não vou poder cuidar mais. Então, o que acontece?
O amor, ele não acaba, o amor aumenta. Irmãos, nós temos que ter um entendimento. Nós não podemos agora arrumar uma maneira de viver, um jeito de viver, irmão, diferente. A Bíblia diz que eu não posso rejeitar minha mulher, que a minha mulher não pode me rejeitar. A Bíblia diz dessa maneira, irmão, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas voltando, como eu estava falando, poxa vida, nós construímos uma vida em 30 e poucos anos, 3 filhos, 6 netos, mas vem cá, nunca brigaram, nunca teve problema, nunca teve dificuldade, claro, mas nunca teve um dia que ela dormiu num lado e eu dormi no outro. Brigamos, discutimos, antes de dormir, senta, baixa um papo, resolve a coisa e zera a situação. Do texto é igual de guardar para outro dia. Mas dormir na sala. Aqui você não dorme. Eu vou para tal lugar, vou para casa da mamãe. Você está criando uma maneira de viver fora da palavra. Eu tenho meus direitos, pastor. Você tem direito de obedecer a Deus. Você está criando uma maneira de viver fora da palavra. Com o filho tem sido a mesma coisa. Com o filho tem sido a mesma coisa. Eu conversava com uma pessoa que eu amo muito. Falei, se você morrer hoje, falei para essa pessoa, a tua família vai ser destruída. Mas como? Não preparou a família para viver. Faz tudo. Não preparou. O filho aprende fazendo. Não tem que fazer tudo para o teu filho, não. Você pode ajudar ele, se precisar. Mas você não tem que fazer tudo para ele, não. Não tem que fazer. Você falta, você morre. Ele não está preparado para a vida. Ele vai passar necessidade, vai passar dificuldade. Vai sofrer para aprender na mão dos outros, sendo que ele poderia aprender com amor na tua mão. Eu trabalhei para um homem muito rico, um homem muito poderoso. Não vou falar o nome dele, que o nome dele é muito conhecido no Brasil, inclusive, mas muito poderoso. Só que ele foi à miséria. Ele foi à miséria. A Bíblia diz que aquele que se prostitui come um bocado de pão. Ele era uma pessoa de um ótimo coração, generoso, gentil, amável, mas não podia ver uma mulher. Nunca vi. Não podia ver uma mulher. O tempo todo se prostituindo. Foi a miséria, a Bíblia não mente. E me doeu ver ele a miséria. Me doeu ver ele perdendo tudo, porque eu conheci e sabia o tamanho da generosidade que aquele homem mostrava para as pessoas. E eu, uma certa ocasião, encontro o filho dele, já equilibrado novamente, com a vida em alta novamente. E eu encontrei ele, eu estava com a minha esposa, fui fazer uma compra no mercado famoso nessa cidade, e ele vem, me abraça, eu abraço ele, a gente conversa, falei, cara, você está a cara do teu pai, igual, fisicamente, e tal, eu brincando com ele, e aí, não tem como, liberdades eu tinha com ele, falei, rapaz, vi que você se levantou. Ele falou, Ele falou, se meu pai, se eu tenho que agradecer alguma coisa, meu pai, foi que ele me ensinou a trabalhar. Ou seja, apesar de ser um homem rico e poderoso, ele preparou o filho dele para a vida. Está compreendendo o que eu estou te falando? Ele preparou. Irmão, o filho aprende fazendo. Nós não podemos viver fora da palavra. Provérbios 6, 26. Por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Cuidado, hein? Vai à miséria mesmo. Você pode ser a pessoa mais estruturada financeiramente. É a Bíblia. Vai à miséria. Vai à miséria. Você vai perder tudo que tem. Vai comer bocado de pão. É coisa séria. Mas então o que acontece? Ele falou, ele me ensinou a trabalhar. Ele preparou ele para a vida. Às vezes nós queremos proteger. Não. E fazemos tudo. Não. Está errado. Eu posso auxiliá-lo. Eu posso orientá-lo. Eu posso procurar facilitar. Mas ele tem que aprender a fazer. Ele tem que estudar. Ele tem que se preparar. Ele tem que aprender a se virar. Por quê? Você morre, acabou. Eu falei, se você morrer, eu falei para essa pessoa, eu falei, a tua família está arrebentada. Eu falei, porque você faz tudo para eles. E mostrei para ela, para essa pessoa, uma passagem bíblica ainda. Qual? Jetro.
Quando ele foi conversar com Moisés, ele chegou lá e encontrou uma fila enorme de pessoas em pé, Moisés sentado. Aí ele falou, o que você está fazendo? Ele falou, estou aqui. Ele falou, rapaz, está errado. Você passa o dia todo sentado aí e eles passam um dia todo em pé. Desgasta eles e desgasta você. Não é assim que faz. Então, na verdade, sobrecarrega essa pessoa. Desgasta essa pessoa e desgasta também as pessoas que ela está querendo ajudar. Por quê? Porque quer fazer tudo para todo mundo. Acaba aqui trazendo um desgaste, não só para ela, como para essas pessoas. Então nós temos que ter entendimento. Nós às vezes estamos vivendo uma verdade que não é verdade. Nos tornamos inimigos da verdade, inimigos da palavra, e nem nos percebemos. Por que inimigos, pastor? Porque eu estou fora da palavra. Quando eu estou fora da palavra, eu me torno inimigo de quem? De Deus. Me torno inimigo de Deus. Aí já tentei a gente me olhando, pastor, jogando água na minha comida. Estou vivendo uma vida tão tranquila aí, querendo atrapalhar a minha vida. Irmão, nós temos que ter entendimento. Amém, pessoal? Volta lá, por favor, irmão. Onde estava? Isso, preste atenção. Já disse isso muitas vezes. E agora repito, chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver, fora da palavra. Fora da palavra. Fora da palavra. Eu até estava conversando com a minha esposa. Eu sei que a possibilidade da minha filha assistir essa mensagem, porque ela assiste as minhas mensagens, mas eu vou falar assim mesmo. Eu estava falando com a minha esposa, eu falei para a minha esposa, acho que a minha filha mais nova acha que eu fui um péssimo pai. Por quê, pastor? Porque ela faz tudo o oposto do que eu fazia com ela faz com os meus netos. Tudo o oposto. Lá, são os meus netos que decidem. Decide o que come, decide o que veste, decide o que assiste, decide tudo. Se você chegou, não tem espaço para você, só eles que mandam. E eu sempre fiz o contrário. Por quê, pastor? Porque, na verdade, você não nasceu, o seu filho não nasceu para ser servido por você. O seu filho nasceu para servir você, para colaborar com a família, para ajudar a família. Não é para ser um peso na família. É para colaborar com a família. O teu filho tem que agregar. Ele tem que ser aquele que ajuda o desenvolvimento coletivo da família. E eu aprendi assim. Eu morava numa casa que era minha tia. Não era minha mãe. Mas ela tinha uma regra. Por isso que eles sempre viveram em alto nível, em boa condição. Morava todo mundo junto. Metade de cada um ganha. Ia para o sustento da casa. Não interessa quanto. Você ganha 100 mil? É 50 mil. Ah, mas ele ganha 2 mil. É 1.000, não interessa. E ela falava, porque aqui todo mundo come. Porque aqui todo mundo dorme. Porque aqui todo mundo descansa. Eu era o que menos ganhava. Tinha que dar metade. Não tinha isso. Quem mais ganhava, dava metade. Ô pastor, não é mais regra justa, não. Só sei que funcionava. Funcionava porque a ideia bíblica é essa. É agregar. É agregar. Meu filho pode não precisar trabalhar, mas ele vai. Eu posso não precisar do dinheiro dele, mas metade do que ele ganha, ele vai ter que dar em casa. Está perdido. Metade vai dar em casa. Separa o dízimo, separa a oferta. O resto que sobrar, para as besteiras dele. Ô pastor, biblicamente é assim, mas nós não. Temos uma cultura diferente, que fazemos tudo que nossos filhos querem. E acabou e pronto. Aí você vê filho batendo em mãe. Aí você vê filho colocando mãe em asilo, para poder ficar com o cartão dela, para poder se sustentar. É. E aí você vê um monte de coisa que você vê. Não é por quê? Porque você colocou esse tipo de cultura a vida toda. Tem homens, pai de família hoje, homens que o pai orientou de um jeito que não interessa se ele tem família, se ele é casado, se ele tem 10 filhos. Quando ele chega, pensa pai, quero falar com você. O que será que o pai quer comigo, hein?
Porque ele ensinou o filho no temor, no respeito. Não entende esse negócio? Eu sou homem, meu pai fala, não interessa. Meu pai que está falando. Aprendeu. Isso é bíblico. Honrar pai e mãe. Primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe, para que tenha os dias prolongados na terra. Significa que não respeitar o pai, não honrar o pai, não honrar a mãe, significa que você pode ter pouco tempo de vida na terra. É coisa séria. Mas nós queremos viver uma maneira, um jeito de viver, oposto ao que a palavra diz, e nos tornamos inimigos de Deus. Eu falei sobre casamento, eu falei sobre família, e eu falei, e vou falar sobre relacionamento com Deus. O relacionamento bíblico é esse. Orar diariamente. Ler a Bíblia diariamente. Estar na casa de Deus, irmãos, eu poderia dizer para você diariamente. Irmãos, nós temos que ter relacionamento com Deus. Todos os dias, irmãos. Todos os dias, tirar um tempo para Deus. Um tempo, nós temos tempo para um monte de coisa, para Deus nós não temos tempo. Todos os dias. Senão nós podemos ter o estilo de vida que, sem perceber, nós nos tornamos aqui, inimigos da verdade. Sem perceber, inimigos da verdade. Não deixe isso acontecer com você. Amém, pessoal? Existiu 2 homens que Deus matou. Deus matou, pastor, matou. Por causa da maneira deles de viver. Vamos dar uma olhada? Gênesis 38, 6. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. Segue. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava, e por isso o matou. Matou ele. Por quê? Por causa da vida perversa que ele levava. Naquela época tinha uma lei. Lei de Moisés. Eu casei. Meu marido morreu. Não me deu filhos. O irmão dele, mais velho, ou seja, teria que casar comigo. E o primeiro filho não seria dele, seria do meu marido primeiro que morreu. Essa era a lei. Compreendeu? Por quê? Para que a minha linhagem desse sequência. Compreendeu, sim ou não? Fui eu que me deitei com a mulher ficou grávida, e o filho do meu irmão era assim. Era a lei. Compreendeu, sim ou não? Segue. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Era a lei. Segue. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava. Irmãos, a palavra que talvez seja um pouco, ao ouvido de alguém, um pouco agressiva. Então eu vou mudar ali o nome, tá bom? Ele deixava o sêmen que caísse no chão, para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. Porque, na verdade, irmãos, é uma palavra normal, mas tem pessoas que se sentem agredidas. Foi por isso que o pastor mudou, tá bom? Mas você que está lendo aí, você está lendo claramente como está na Bíblia. Como está na Bíblia. Amém? Segue. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Irmão, não procure viver. Não procure viver um estilo de vida, uma maneira de vida
fora da palavra, você se torna inimigo de Deus, a morte vai te alcançar. Não, ele resolveu fazer do jeito dele. O irmão tinha uma vida perversa. Deus o matou. Os 2 filhos de Judá. Deus o matou. O outro tinha que cumprir a lei. Tinha que praticar a palavra. Mas cada vez que ele tinha contato com a viúva do irmão, ele pensava, o filho não vai ser considerado meu. Jogava o sêmen fora. Não deixava que fosse até o final o relacionamento. A relação fosse até o fim. E o Senhor Deus o matou. Então tem muitas pessoas assim. Elas arrumam uma maneira de viver que elas acham que é correta, mas é contra a palavra, e Deus se torna inimigo delas. Elas se tornam inimigas de Deus, e a morte os alcança. Não viva uma vida onde você se coloca na posição de inimigo de Deus. E qual é a única maneira de eu viver esse tipo de vida, pastor? Desprezar o que a palavra diz. Querer adaptar a palavra à minha maneira de viver, ao meu jeito de pensar, ao meu jeito de enxergar as coisas. É sim, sim, não, não. Pode, pratica. Não pode, por mais prazeroso, por mais interessante, por mais lucrativo, não faça. Não faça. Permaneça na palavra. Porque se você não permanecer na palavra, você vai desenvolver um estilo de vida, uma maneira de vida, que talvez é aprovada aos olhos da sociedade, talvez é aprovada aos olhos dos seus amigos, talvez aprovada aos teus olhos, mas que vai te colocar na posição de inimigo de Deus e vai te produzir morte. Você compreende, não? Que Deus possa falar mais no seu coração. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.